Eu vou chamar a Flávia, a gente ia já falar sobre Selic, sobre Banco Central e tudo isso, mas eu já vou chamar a Flávia para falar um pouquinho com a gente sobre reforma tributária. A gente está aqui então com Flávia Said, que é repórter de economia aqui do Portal Metrópolis. Boa tarde, Flávia. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, Neila, e todo mundo que nos acompanha hoje. Aproveitando a sua presença aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre reforma tributária, se você veio acompanhando toda essa história, todo esse imbróglio dos últimos... Esse ano todo, né? A gente falou sobre reforma tributária, foi noticiado principalmente aqui no Metrópolis. Ontem teve essa vitória, então, para o governo Lula. Conta pra gente um pouquinho o que passou, então, nesse texto principal. Bom, Neila, então, a reforma tributária estava sendo bem acompanhada mesmo pela equipe econômica, né? O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, ele estava ali ao longo de toda a votação. Um dos pontos principais que a Fazenda se preocupa é com relação à alíquota, né? Hoje a gente tem uma alíquota ali na casa de 34%, e aí tem uma preocupação de estabelecer uma trava para que essa alíquota seja menor do que a que é hoje. Então, eles estão tentando estabelecer um limite, né? Uma espécie de trava de segurança que fique ali na casa dos 27%, né? Que não suba tanto, pode ser que chegue até os 28%, mas tem essa preocupação. E aí tiveram vários debates, né? Como você vem falando aí, teve, por exemplo, a questão das armas dentro do imposto seletivo, que é o chamado, né, imposto do pecado, que ele incide sobre produtos que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. E aí queriam, né, tinha esse debate ideológico de inclusão das armas e munições, acabou vencendo a exclusão delas nesse imposto que vai ter uma alíquota maior, né, que vai desestimular, por exemplo, né, produtos como cigarro, né, alimentos que fazem mais mal à saúde, enfim, as armas acabaram ficando de fora, e aí vamos ver o que vai sair na semana que vem lá na Câmara. É bem isso que você falou, né, o Lira, ele quer deixar como legado da presidência dele a conclusão dessa reforma tributária, que, lembrando, é essa parte que incide sobre o consumo, né. No ano que vem vão debater também a reforma tributária sobre a renda, que aí sim vão vir as questões relativas à ampliação da isenção do imposto de renda, né, a taxação de lucros e dividendos, talvez, possivelmente, né, e outros itens. Um produto muito específico, Flávia, que foi debatido durante esse ano, inclusive desde a campanha do presidente Lula, é a questão da carne. Arthur Lira não queria a inserção da carne aí, dessa mudança de tributação, mas acabou entrando. Como é que ficou a carne na cesta básica? A carne acabou ficando de fora, né? Tinha todo um debate sobre quanto que seria encarecer, né? Levar um aumento maior da alíquota média, porque quanto mais exceções você coloca, maior fica a alíquota padrão, né? A alíquota média. Então, acabou tendo todo esse debate, mas, na verdade, assim, a gente tem que muito acompanhar, porque quem vai dar mesmo a palavra final, que vai sair de fato, vai ser na semana que vem na Câmara, né? Essa é uma pauta muito pessoal do Lira, então, tem toda a questão também com a bancada, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? O pessoal do agro, que também tem essa preocupação de colocar a carne ali, então, vamos ver como é que sai na semana que vem. Para terminar nosso papo, Flávia, conta pra gente um pouquinho a respeito de taxa Selic, juros, tudo isso movimentou muito a economia nessa semana. A gente viu tanta gente falando sobre isso. Por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que criticou essa questão da alta dos juros. Lembrando que ano que vem, o indicado do presidente Lula vai ser o presidente do Banco Central. E como é que vai lidar com isso? A Gleisi também vai criticar a alta de juros de Gabriel Galípolo. O que aconteceu nessa semana? Pois é, isso vai ser um grande assunto aí no ano que vem, com a mudança da presidência do Banco Central, né? Nessa semana, entre terça e quarta-feira, a gente teve a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quem analisa aí a taxa básica de juros, a Selic, que vai ficar válida pelos próximos 45 dias. E aí eles decidiram fazer um aumento de 1 ponto percentual na taxa, que estava em 11,25%, passou para 12,25% ao ano, então vai terminar nesse patamar em 2024. E aí isso surpreendeu um pouco, mas nem tanto, né? Estava assim esperando um aumento, talvez um pouco menor, mas estava se esperando um aumento porque a Selic ela é o principal instrumento de controle da inflação e a gente tem visto que a inflação está muito alta. O dólar também, né? Então tem toda essa preocupação com o cenário que está atual. Existe uma expectativa de que a inflação, inclusive, termine o ano acima da meta, que ela fique ali, né, nos 12 meses, esse índice só vai sair divulgado em janeiro do ano que vem, mas que ela fique realmente estourando esse teto da meta. E aí, como a inflação está muito elevada, o Banco Central ele entra justamente para tentar
né, conter e dar uma baixada um pouco na inflação. Lembrando também que a Selic, ela importa e impacta a vida de todo mundo, né? Porque ela é a taxa básica de juros. Então, ela serve de referência, por exemplo, se você for tomar um empréstimo, né? Se você for financiar um imóvel, trocar de carro, nada disso tá num momento muito propício para ser feito, né? Também, por exemplo, os juros do cheque especial. Como a taxa Selic está muito alta, os outros juros da economia, eles também vão ficar muito altos e se torna um momento assim que acaba controlando um pouco o consumo. E vale lembrar também que ela também acaba impactando as contratações, os investimentos das empresas, né? Acaba que pode gerar índices de desemprego maiores, porque as empresas elas, né, ficam um pouco mais contidas, têm uma aversão a risco maior. O governo também ele acaba tendo que ter mais gastos com a dívida pública, então ela gera aí essa reação em cadeia, mas é nessa tentativa de controlar a inflação, né? Nos últimos 12 meses também a gente teve esse dado recente, a inflação estava já em 4,87%, então realmente ela está bem alta, assim, a meta, né, o ideal é que ela esteja em 3%, então ela está bem acima desse patamar. E aí, como você falou, isso gera críticas, né, porque por mais que o BC tenha essa função de fazer esse controle, o PT, né, a presidente Gleisi Hoffmann, os ministros do governo e também boa parte do setor produtivo, né, que é quem emprega no país, tem se queixado dessa Selic tão elevada. Né? Eles têm dito que está sendo excessivo, né, que está durando muito, então eles têm reclamado disso. E aí vamos ver como é que vai ser a partir do ano que vem, porque essa foi a última reunião sob a presidência do Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo presidente anterior, né, o Jair Bolsonaro, e aí em janeiro de 2025 assume o Gabriel Galípolo, que hoje já acompanha a diretoria do Banco Central, que também tem votado, né, pelo aumento da taxa de juros, mas ele vai estar na presidência realmente, efetivamente, a partir do ano que vem. Já tem 2 reuniões aí para o início do ano, primeiro trimestre, né, em janeiro e em março, e já estão contratadas mais, né, contratados novos aumentos de juros. Então, o BC já está antevendo, já está indicando que deve fazer novos aumentos e que a taxa pode chegar ali a 14,25% ao ano. Então, né, vai ficar um pouco mais complicado para o governo. Galípolo ele assume já com essa pressão de reduzir a taxa de juros, ao mesmo tempo em que o Banco Central já indicou que, tecnicamente, não vai fazer isso por agora. E como a Flávia está dizendo aí, viu, já tem aviso para aumento da taxa Selic, que está 12 e pouco para 14. O aumento é grande para o primeiro trimestre do ano que vem. A gente continua acompanhando, e você que quiser acompanhar a economia e que quiser também acompanhar as matérias da Flávia, suas matérias estão aonde? Conta aí. Acessem lá o Portal Metrópolis, na aba de Brasil, Economia. A gente explica tudo certinho, como que isso impacta a vida de vocês, né? Essas decisões às vezes são um pouco difíceis de entender, mas enfim, é importante até para você saber aí quais decisões você vai tomar na sua vida, se está na hora de trocar de carro agora ou não. Vão lá no metrópolis.com. É isso aí, a Flávia deu a letra para vocês. E a gente tem um VT, eu vou pedir para a produção rodar um VT para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão da taxa Selic. O Banco Central anunciou um aumento de mais 1 ponto percentual na nossa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica referencial de juros na nossa economia. É a partir dali que os bancos calculam, todas as instituições, na verdade, calculam os seus juros. E hoje a gente está chegando numa Selic de 12,25% ao ano. E a partir dali, de novo, essa é uma taxa base. A partir dali se calculam as demais taxas de juros incidentes na nossa economia. E a gente viu esse aumento encerrando o ciclo da presidência do Campos Neto. A partir de janeiro, assume o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que vai ter uma série de desafios. Por quê? Porque o Banco Central é independente, ele define a taxa de juros, mas ele impacta muito a nossa sociedade e, claro, há muita pressão do governo para baixar juros. Por quê? Porque quanto mais alto os juros, maior é o custo do dinheiro. Então a gente pensa, se eu vou comprar uma coisa parcelada, por exemplo, com juros, os juros é mais alto. Se eu, como empresário, estou pensando em pegar um empréstimo para investir, ampliar minha firma, fica mais caro. O custo do dinheiro é mais caro. E por que o Banco Central então aumenta? Para segurar pressões inflacionárias, um dos motivos, e o outro também ajuda a segurar o câmbio, porque os investidores internacionais percebem a taxa de juros como um atrativo para trazer dólares. Quanto mais dólares na nossa economia, menor
a cotação do dólar. Então, a pressão do dólar e a pressão da inflação estão fazendo esse movimento de crescimento dos nossos juros, que são entre os maiores do mundo, por sinal, diga-se de passagem, juros real, descontado a inflação, mas para segurar essas pressões. E aí, infelizmente, o novo presidente do Banco Central não vai ter muito espaço para trabalhar e vai ter que continuar essa política independente das pressões do governo para tentar baixar os juros.